galera, tudo bem? O tema de hoje vai ser eletroestimulação neural transcutânea. Vamos ver como funciona. Dá uma olhadinha. Então, galera, aqui nesse vídeo a gente vai falar mais sobre os tipos de condução, né, que pode estar ocorrendo na terapia de fisioterapia, a gente entendendo a biofísica do aparelho, para depois a gente entrar em cada módulo específico de eletroestimulação, tudo bem? Então, aqui a gente vai ver os tipos de condução. Monofásica, que é essa aqui. O que significa? A monofásica, ela significa que ela começa em apenas uma, que significa mono, né? Em uma fase. Fásica é de fase. E ela é de modo contínuo, galera. Então, o que acontece? Ela vai ter um impulso inicial, né? Atingir o limiar. Vai ser mantido continuamente. Tudo bem? Você pode ver que não tem intervalo entre essas ondas. Então, o intervalo é esse espaço entre as duas conduções. Então, nesse caso, ela não tem esse espaço, né? Ela é totalmente livre. Então, essa onda ela começa e vai se propagando até o término dela. Então, o tempo é essa linha de baixo e a amplitude é essa linha de cima. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente não tem um término, mas é um término a ser determinado, né? Vai ter um tempo a ser determinado. Já aqui, na segundo exemplo, a gente tem a bifásica. Bi é de duas e fásica é de fase, né? Então, o nome já diz. São bifásicas alternadas, porque esse polo superior é o positivo e o inferior é o negativo. Então você vê que ela atravessa o gráfico de cima para baixo. Tudo bem? Então aqui vai ser o tempo, esse espaçozinho é o tempo, e para cá, como a gente já viu, é a amplitude. Tudo bem? Só que essa amplitude, ela vai ser uma amplitude positiva e ora negativa, como a gente vê aqui, ó, uma amplitude negativa e uma amplitude positiva. Tudo bem? Então, a gente compreendendo isso no gráfico, fica mais fácil o entendimento de como ela ocorre. Tá ok? Então, esse modo bifásico alternado é porque ela vai alterando em positivo e negativo. Agora, o terceiro modo que a gente vai ver aqui é a pulsada. O que significa pulsada? Você pode perceber que cada ciclo ela é também alternada, né? Porque é positivo e negativo. Só o que acontece? Ela é pulsada porque ela manda vários impulsos sequenciais com um intervalo. Lembra que eu disse que tinha um intervalo? Esse espaço entre uma fase e a outra é um intervalo, e coisa que não acontece na contínua. Ela vai seguir uma linha reta. Aqui a gente teria um intervalo, só que não tem porquê. Porque na hora que ele sai da positiva, ele entra inicialmente na negativa. Então ela está conectada, né? A mudança de fase não desliga a condução elétrica. Agora, já nesse caso de baixo, você consegue perceber o espaço, ó, exatamente esse espaço aqui. Você está vendo ele completo aqui, ó, vazio, sem nada. Então significa que não é nem positivo e nem negativo. Ela está exatamente nula, ok? Então esse é o pulsado. Então esses morrinhos, cada morrinho desse, ela é considerado uma frequência, tudo bem? Então aqui teriam três frequências pulsadas, porque elas são alternadas também, pulsadas e alternadas. Então seria a frequência de três vezes, três conduções alternadas bifásicas. Então seria isso aqui, só que três vezes e com uma intensidade maior. Entendeu? Uma intensidade maior e uma frequência maior.
Essa daqui, ela ainda tem uma amplitude grande, porque você vê que ela tem um tempo, ó, ela é mais larga. Então, esse tempo mais largo significa que ela tem uma amplitude maior, ok? Ela é intensa e, e frequente, tudo bem? Então, são 3 vezes essa frequência e 3 vezes essa frequência negativa. A amplitude dela em tempo não é muito, né? Sabendo que essa linha tempo é a linha que vai em sentido direto. E no sentido vertical, é, ela já tem a amplitude, a intensidade, na verdade, né? A amplitude, a gente tinha falado lá em cima, mas a amplitude é o tempo. É intensidade mais tempo, que vai fazer essa barriguinha aqui. Então, aqui, ela tem intensidade, só que não tem tempo. O tempo dela é reduzido. Por que é reduzido? Porque é muito pequeno o tempo que ela fica com uma intensidade alta. Então isso faz o pulsar. 3 frequências em um limiar de tempo. Ó, você Então, percebe? galera, a gente acabou de ver aqui, né, essa explicação, ela é mais biofísica, né, para entender o que é as ondas, qual é a frequência, por que isso ocorre. É interessante você compreender essa parte de gráfico para você saber ler dentro do seu display, do seu aparelho, enquanto você estiver fazendo a terapia do paciente, ok? E também para compreender mais na frente, nos próximos vídeos, os módulos, quais são eles, se é pulsado, se é contínuo. Então é interessante você dar uma avaliada do comecinho, como é a fisiologia dentro do grafo, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o TENS propriamente dito dentro da musculatura, dentro da cinética do músculo. Vamos para lá?